Olá, a aula de hoje eu vou te explicar sobre o jogo infinito e o jogo finito da vida e como isso tem relação com a sua biologia da felicidade e o que fazer para implementar essas regras na sua vida hoje. Então, todo mundo conhece jogos que têm regras de jogos finitos, por exemplo, o futebol. E o que você precisa para o futebol acontecer? Você tem que ter um time rival, você tem o início da partida, o meio, que é onde o jogo acontece, e o fim da partida, que é aos 45 minutos do segundo tempo, se não houver prorrogação. E quem ganha a partida de futebol é aquele que fizer mais gols. E todo mundo que joga o jogo concorda com isso, percebe? Ninguém chega depois que a partida termina e fala assim: então, vamos jogar mais um pouquinho porque eu ainda quero poder virar o placar. Isso não existe, porque o futebol é um jogo finito com regras já estabelecidas e elas não podem mudar. Faz sentido isso pra você? Beleza. Eu sei que parece meio óbvio, só que existe um outro tipo de jogo. E esse jogo é o jogo infinito. E o que acontece nesse jogo infinito? Os jogadores não são bem estabelecidos, porque qualquer jogador pode entrar e sair no meio do jogo. As regras não são muito claras, porque elas mudam ao longo do tempo. E o objetivo desse jogo é você poder continuar no jogo o máximo de tempo possível e fazer com que o jogo continue rodando. Eu sei que parece confuso, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no comércio. O comércio é um jogo infinito. E o que significa? Significa que ninguém ganha. Ninguém é o melhor. O que acontece é que naquela etapa e naquela esfera você talvez tenha mais lucro, você tenha mais dinheiro em caixa, ou você tenha maior aprovação do público, mas você nunca ganha, porque não termina nunca. Então, enquanto houver a compra e venda, aquilo está acontecendo. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Casamento é um exemplo disso. Ninguém ganha casamento, percebe? Ninguém é o melhor no casamento. Porque na verdade o casamento é um jogo infinito. Isso quer dizer que você nunca vai ser o melhor casado do mundo. E ao mesmo tempo, isso também quer dizer que para você continuar casado, existem regras que devem ser seguidas e você deve permanecer nesse jogo para o resto da vida. Um outro exemplo de jogo infinito é saúde. Né? Ninguém vence saúde. Ninguém vence bem-estar físico, emocional. E ao mesmo tempo que ninguém vence felicidade. E é isso que eu queria chegar para você. O jogo da felicidade é um jogo infinito. E isso quer dizer que não termina nunca. E é engraçado porque no Paradoxo, quem criou esse conceito foi um professor americano. Esse conceito é desde 1989, mas ele, bem antes, na verdade, desculpa, 1969, se eu não me engano. Eu vou colocar a referência aqui pra você entender. Mas é um conceito muito antigo e a gente às vezes não para pra pensar, porque na verdade a nossa vida ela é composta muito mais de jogos infinitos. Se você parar pra pensar, a sua saúde é um jogo infinito pra você mesmo, a sua profissão é um jogo infinito pra você mesmo, os seus relacionamentos é um jogo infinito pra você mesmo, né? E é claro que no ápice da teoria da coisa, ela é também finita porque sua vida vai terminar. Então eu sei que parece confuso em alguma área, mas também em outra área é libertador. Porque se você parar pra pensar, a maioria das coisas que a gente fracassa hoje é tratar jogos que são infinitos como finitos. Por exemplo, saúde. Quando você pensa que você quer emagrecer, a primeira coisa que você faz é, às vezes, entrar numa dieta drástica ou mudar radicalmente a sua alimentação ou fazer um certo sofrimento na vida para chegar naquele objetivo de talvez emagrecer. Só que emagrecer não necessariamente vai te dar o objetivo de saúde que você busca, porque na verdade é muito mais interessante você bolar um estilo de vida que corrobore com uma saúde no longo prazo, para talvez você ir emagrecendo em 10, 12 meses ou às vezes 2 anos, que seja dependendo do seu peso atual, e do que simplesmente fazer uma coisa drástica. E aí quando você só emagrecer, porque emagrecer é uma métrica arbitrária, é só um peso na balança, existem. Você vai acabar voltando pro seu peso anterior. Tanto que dizem que mais de 80% das pessoas, depois de um ano de dieta, elas voltam ao peso original ou ganham, que é o famoso efeito sanfona. E pra mim a mágica de você entender o jogo infinito da vida é que você começa a jogar coisas na sua vida mais de longo prazo, percebe? Por exemplo, assim, eu quero jogar o jogo infinito da saúde da minha vida. Então isso significa que para isso eu tenho que comer bem, eu tenho que talvez praticar atividade física e melhorar a qualidade do meu sono. Mas isso é uma coisa que eu não preciso necessariamente mudar da noite pro dia, porque muito provavelmente você não vai conseguir mudar da noite pro dia. Mas aí você começa a se organizar com a outra mentalidade. Eu acredito que entender as regras do jogo finito e do jogo infinito faz com que você mude sua mentalidade. Porque você não vai correr para algumas coisas na vida e você vai ter paciência para outras coisas na vida, percebe?
Porque se você parar para refletir hoje, muito provavelmente você está lidando com seus relacionamentos de uma forma finita e não percebendo que os relacionamentos é um infinito dentro da sua própria vida. Isso quer dizer que dedicar um tempo aos afetos, dedicar um tempo à saúde, dedicar um tempo ao cuidado com o corpo é o que você tem que fazer pro resto da vida. Enquanto você existir, você vai estar jogando esse jogo da saúde, do bem-estar e da felicidade. Só que, será que um jogo que você quer jogar por mais 60 anos ou 70 anos você vai precisar correr? Ou você quer correr? Eu acho que essa é a grande reflexão que fica pra mim, que a maioria das pessoas se perde no processo. Quando eu entendi que existem coisas na vida que são infinitas e que você não vai poder abrir mão delas, fica mais interessante. E um grande exemplo para mim que fica é, por exemplo, que é criar filhos, né? Existem coisas que você não abandona, por exemplo, criar filhos é um projeto de 30 anos, pelo menos, né? No mínimo 30 anos. Então, e você não abandona o barco porque seu filho necessariamente não teve nota A na escola ou porque ele não está tendo o melhor comportamento do mundo. Você busca se readaptar, conhecer aquela nova criança, porque cada etapa da criança tem novas características, parece quase um filho novo, assim, que você tem que se reinventar para caber naquele jogo de educar aquela criança e fazer a conexão com aquela vida. Então acho que o que às vezes prejudica o seu processo de amadurecimento é não entender que tem algumas regras do jogo que são infinitas e que elas mudam ao longo do tempo. E um exemplo muito bom disso é um relacionamento, né? O que você faz no começo de uma relação, dificilmente você vai conseguir manter no longo prazo da relação, né? Porque você mudou, o seu parceiro mudou, a relação de vocês dois mudou e talvez perceber isso o quanto antes vai fazer com que você sofra menos, porque talvez você jogue na cara do outro em algum momento de, mas no começo era assim. Tá, mas no começo era de um jeito e agora é de outro. E um outro exemplo que eu gosto sempre de trazer é quando você para pra pensar, por exemplo, até no emagrecimento. Vamos voltar pra isso, que esse é um exemplo legal, assim, né? Como as regras do jogo mudam. Por exemplo, se você tem 200 quilos e você quer chegar a 120 quilos, você vai ter uma determinada regra de jogo. Agora, se você tem 70 quilos e você quer chegar a 60 quilos, é uma outra dinâmica, percebe? Porque o que te trouxe até aqui é muito diferente do que vem daqui pra cá. E entender isso facilita muito as coisas. Então, a ideia que eu quero trazer pra você aqui com esse vídeo é que existem áreas da sua vida que você vai precisar jogar jogos finitos e vai existir outras áreas da sua vida que vai precisar ter uma visão mais ampla de um jogo infinito. E você deve estar se perguntando se não é bom ter metas ou nada disso, e a resposta é que é importante ter, mas lá no final você vai entender como funcionam metas no seu cérebro e por que é importante você ter elas, mas também é importante ver que dentro desse jogo infinito que é a vida, você talvez tenha que criar pequenas metas, mas é bem importante você perceber que você na verdade está jogando um jogo maior, porque o que isso representa? Vou te dar um exemplo bem prático para não ser tão filosófico esse vídeo. Suponhamos que você quer ser agora uma pessoa que pratica atividade física. E aí você começa a correr todos os dias. E aí você desenha uma meta de que eu quero começar a correr e no final do ano eu quero ser capaz de correr 5 quilômetros, dependendo do seu grau de saúde, talvez seja um pouquinho, para algumas pessoas isso é muito, para outras é pouco. Mas vamos pegar uma pessoa teoricamente sedentária. E ela fala assim, olha, eu nunca fiz exercício, mas eu acho que daqui a 12 meses eu quero ser capaz de correr 5 quilômetros. É uma meta relativamente simples para uma pessoa sedentária. Então ela desenha que ela vai ter que começar a caminhar no primeiro mês, ela vai ter que caminhar às vezes 20 minutos por dia, se ela não consegue nada, às vezes 5 minutos por dia, e ela vai crescendo. E ela vai medindo até o ponto onde ela acompanha o crescimento dela nesse processo. Então a meta dela é ser saudável no jogo infinito da vida, e dentro do jogo finito da saúde, das micro conquistas, ela tem pequenos passos a serem seguidos. E esse vídeo também talvez seja a base de qualquer transformação humana. É você entender qual é o jogo infinito que você quer jogar na sua vida e qual é os pequenos jogos finitos que você precisa estabelecer para isso. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, assim, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa comprometida, eu quero ser uma pessoa disciplinada e eu quero ser uma pessoa talvez congruente com meus valores. Então isso aqui são áreas fáceis de estabelecer. Então, por exemplo, saúde. A minha definição de saúde hoje é muito diferente do que era 5 anos atrás. Eu gosto até, se você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter visto, que minha alimentação no café da manhã envolvia comer hambúrguer com pão, com ovo e bacon. Hoje eu não como isso, hoje às vezes eu como uma tapioca, alguma coisa assim. Mas hoje eu como muito melhor do que naquela época. Então hoje eu sou muito mais saudável do que naquela época. Só que hoje eu tenho um passo seguinte do que eu gostaria de fazer. E a ideia é que você possa realmente fazer essas avaliações internas dentro da sua visão maior de saúde.
onde eu tô hoje, eu tô um pouquinho melhor do que eu era antes, e qual é o próximo passo que eu preciso dar. E sempre poder fazer essas metas para você ir se observando. E aí você começa a ter jogos finitos dentro do panorama do jogo infinito que é a sua própria vida. E é claro, né? Ele é infinito enquanto você está vivo, mas a perspectiva interna é que você vai ter que fazer isso pelo resto da sua vida, entende? Então anota aí embaixo quais são os valores que você quer para você mesmo no jogo infinito da sua vida. Eu quero saúde, eu quero ter disposição, eu quero... Enfim, você decide isso, mas acho que a moral é você tirar esse tempo para refletir quais são as coisas que você quer e que você sabe que você vai precisar fazer pro resto da sua vida para ter a vida que você deseja, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido o conceito de jogos finitos ou jogos infinitos. Vai ter um pequeno resumo aqui embaixo para você poder ler, para você fixar melhor esses dois conceitos e avaliar na sua vida quais são as coisas que são do jogo infinito da vida e quais são as coisas que são necessárias do jogo finito dentro da sua própria vida, tá bom? Então vai lá, escreve. E aí eu vou te dar agora no próximo vídeo o que eu acredito que é uma saúde ideal dentro da sua realidade, tá bom? E te vejo na próxima aula.